Convido o professor Lucas para tentar nos ajudar aí com alguma saída mediada. Professor Lucas, são várias propostas, então fica o desafio de tentar nos ajudar, por favor, também, dentro do prazo curto que a gente já tem para encaminhar uma votação. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, colegas. Espero que estejam todos bem. Muito bom ouvi-los, ouvir todas as contribuições, e podem ter certeza que as ouvir de forma muito atenta. Aliás, o nosso GT e a PROEM têm feito isso desde março, têm procurado ouvir a toda a comunidade, servidores, estudantes, os especialistas da área da educação, aprender com as experiências de outras instituições, de outras redes, e elas existem, né? Preciso fazer essa avaliação. Então, agora cabe uma tarefa que é difícil de tentar fazer, talvez, uma proposta mediadora, né? Mas percebo aqui que, nos diferentes encaminhamentos, muitos dialogam entre si. Vejo algumas nuances, mas acho que a gente está caminhando para um ponto comum. Eu queria, talvez, trazer uma reflexão que possa contribuir para uma proposta de convergência. Acho que o debate se mostrou muito complexo, argumentos a favor e contra o uso de ensino remoto, todos eles absolutamente legítimos, respeitáveis, e que demonstram que há um grande exercício democrático aqui que fortalece, né, a gestão participativa no FRS. Bom, de uma forma muito sintética, colegas, tudo que tem sido dito aqui contra o uso de ensino remoto, com maior resistência ao ensino remoto, demonstra uma preocupação com a qualidade do ensino e com o acesso dos estudantes. Está muito claro que, através do ensino remoto, nós não atingimos a todos os estudantes, e ele não é aplicável para todos os tipos de curso. Às vezes, dentro de um componente curricular, dentro de um curso, não é aplicável a todos os componentes curriculares, e mesmo que nós conseguíssemos acessar todos os estudantes, sabemos que há diferentes níveis de domínio de ferramentas digitais, de autonomia para os estudos de forma remota. Então, acho que essa é uma premissa irrevogável, né? É um fato incontornável. O ensino remoto não atinge todos os estudantes e não pode ser aplicado para todos os cursos, todos os componentes curriculares. Por outro lado, eu tendo a concordar também com quem defende o uso de atividades remotas, no sentido de que isso é muito importante para a manutenção do vínculo com os estudantes, para a mitigação de um déficit de aprendizagem, que a gente sabe que esse período de distanciamento da escola, do espaço escolar, ele vai gerar, inclusive podendo levar lá na frente a uma evasão. Então, quero dizer com isso que as duas preocupações são legítimas, e o que nos une aqui é a preocupação com o nosso estudante, todo mundo quer o melhor para o FRS, e eu acho que a gente pode dialogar dentro dessas duas perspectivas. Está claro que todo mundo aqui quer fazer algo mais, sente que é possível a instituição propor algo mais para o nosso estudante. Está claro também que esse cenário de suspensão, ele está cada vez mais imprevisível, o retorno é mais incerto. Como bem citado, a portaria 544, que autoriza a suspensão de atividades presenciais até dezembro, nos lança um cenário de incerteza em que não sabemos mais se nesse ano haverão as condições de retorno de forma presencial. Então, acho que a pergunta que nos cabe aqui é como manter o vínculo com os estudantes, como aproximar mais dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, sem deixar ninguém para trás, sem criar um processo que possa ser excludente. Então, como sugestão de encaminhamento, e tentando dialogar com tudo que foi colocado aqui, eu acho que há uma possibilidade mediadora que dialoga com as duas visões desse processo. Ou seja, que talvez seja possível disponibilizar, nesse período de suspensão do calendário acadêmico, atividades de ensino remotas que possam ser aproveitadas pelos estudantes, sem retomada de calendário acadêmico, com a garantia de que todas as atividades vão ser retomadas de forma presencial, de onde pararam e quando as condições permitirem. Mal comparando, significaria dizer que abriria uma possibilidade de realização de atividades nesse período de suspensão que pudessem ser computadas como componentes optativos, em que o estudante realiza se puder, é facultativo. Quem realiza com êxito, quem tem as condições de cursar esse componente, realizar essas atividades, integraliza, valida isso como componente e pode antecipar estudos. Quem não puder, ou quem não quiser, tem a garantia de que tudo será retomado
da forma presencial. Ou seja, o calendário acadêmico nessa proposta continuaria suspenso. Eu acho que é importante essa unidade na FRS, referendo a falas que foram nesse sentido, de que é muito ruim nesse momento abrir para cada campus um calendário à sua forma. E o que mudaria nesse cenário? A possibilidade de aproveitamento de atividades nesse período. A possibilidade de desenvolver algo que o estudante possa aproveitar lá na frente. Então, esse talvez seria o fato mobilizador que percebo aqui, é uma ansiedade dos colegas, uma angústia, algo que deve ser feito, uma necessidade de que algo mais possa ser feito. Vejam bem, essa é uma alternativa muito factível para os cursos de organização semestral de matrícula por componentes curriculares. Vejo que pode ser bem aplicável, né, essa realização de atividades que possam ser aproveitadas, computadas como componente lá na frente para os cursos semestrais. Não é uma solução que eu vejo como aplicar, por exemplo, aos cursos integrados, porque aproveitamento de componente não existe no integrado, é completamente contra a concepção de ensino integrado, sem falar das particularidades desse nível de ensino. Estamos falando de educação básica, né, são estudantes com menos autonomia para estudo de forma remota, e estamos falando de um curso de organização seriada anual. A gente poderia estar falando aqui de um ano inteiro letivo sendo realizado de forma remota. Nesse sentido, aí nos cabe a pergunta: que ensino nós queremos oferecer ao estudante do FRS? Né? Um ano inteiro sem prática profissional, um ano inteiro sem atividade de laboratório, sem esporte, sem arte, sem cultura, sem mostras técnicas, dá para fazer, mas aí não seria o FRS. E faço só um parêntese para quem acha que devemos nos balizar por o que outras redes estão fazendo, o que a rede estadual está fazendo, e dizer que nós não chegamos onde chegamos utilizando a rede estadual como referência. Então, alguns princípios são importantes, algumas preocupações com qualidade são muito importantes. Mas percebo, Júlio, que dessas diferentes propostas, diferentes encaminhamentos, talvez essa possa representar uma mediação possível. Nós fazemos algo a mais, oferecemos algo aos estudantes. Eu acho que isso é imprescindível para a manutenção de vínculo, e talvez tenha sido a grande falha até aqui, um certo imobilismo, uma falta de iniciativa de oferecer atividades e que elas tenham, né, algum potencial de mobilização, de engajamento, e talvez o fator que falte para isso seja a possibilidade de cômputo de carga horária, mas deixar muito claro que ninguém pode ser deixado para trás nesse processo. E a garantia de que ninguém fica para trás é que o calendário permanece suspenso e ele só retoma da forma presencial de onde parou quando as condições permitirem. Se os conselheiros que fizeram seus encaminhamentos acham que essa pode ser uma alternativa razoável, quero dizer que o GT e a PROEM, especialmente, estão totalmente à disposição para se debruçar sobre o tema e oferecer, enfim, alguma disposição, alguma proposta de como pode ser regulamentado isso para o FRS. Obrigado. Vinícius, tu queria falar